Olá, eu sou o Gustavo e irei apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado de Diversidade de fungos e fumicetos associados a folhas em decomposição de palmeiras nativas do Brasil, sob a orientação da professora Loise Costa. O meu trabalho se enquadra no objetivo 15 do desenvolvimento sustentável. Os ifomicetos são um grupo de fungos importantes como decompositores de substratos vegetais. As palmeiras abrigam uma grande diversidade de fungos. Muitas espécies de fungos têm sido descritas e detectadas apenas em palmeiras, indicando ser um habitat rico para abrigar novos fungos. Assim, pesquisas sobre a microbiota associada a plantas particulares são importantes para a estimativa do número global de espécies fúngicas. O objetivo geral do presente trabalho foi investigar os fungos associados às folhas em decomposição de duas palmeiras nativas, a Atalea oleifera, popularmente conhecida como pindoba, e a Acrocomyn tumescens, ou macaíba, assim como verificar a distribuição dos fungos presentes nas diferentes partes da folha, que são raque e folíolo. O estudo foi realizado no Parque Estadual da Mata do Pau-Ferro, um fragmento de floresta úmida localizado no município de Areia, no estado da Paraíba. Foram realizadas duas expedições de coleta, uma em agosto de 2019 e a outra em março de 2020, onde 3 indivíduos de cada palmeira foram amostrados por expedição, para a coleta de amostras de folhas em decomposição. Ainda no campo, fragmentos de folíolos e de raques foram obtidos, com o auxílio de uma tesoura de poda para facilitar o acondicionamento das amostras e o transporte até o laboratório. Inicialmente, as amostras passaram por um processo de lavagem em água corrente por 30 minutos e foram incubadas em câmaras úmidas feitas com placas de Petri e papel filtro umedecido, as quais foram analisadas sob o microscópio estereoscópio por 30 dias. As estruturas fúngicas reprodutivas de valor taxonômico foram coletadas com agulhas e acondicionadas em lâminas permanentes com resina, que foram analisadas sob o microscópio óptico para identificação utilizando a literatura especializada. Um inventário foi construído com dados quantitativos, constando os táxons de fungos obtidos nos substratos, nas espécies de palmeiras e nas expedições de coleta. A diversidade da comunidade de fungos foi verificada por meio do índice de Shannon e da equitabilidade de Joule. A comparação da riqueza de táxons nas diferentes expedições foi realizada por meio das curvas de rarefação, e as similaridades da composição de espécies entre as diferentes palmeiras e substratos foram verificadas por meio da análise de coordenadas principais, utilizando a medida de distância de Bray-Curtis. Todas essas análises foram realizadas com o auxílio dos programas PEST, versão 4.3, e o Biodiversity Pro 2. Um total de 175 espécimes distribuídos em 56 táxons foram detectados nos substratos das duas palmeiras investigadas. E quanto a substratos, os folíolos apresentaram a maior riqueza. Considerando as palmeiras, a mesma riqueza foi obtida para ambas, que foi 36. No entanto, os maiores valores do índice de Shannon e de equitabilidade foram obtidos em Atalea oleifera, indicando uma comunidade de fungos mais diversa. Aqui estão representados os nomes científicos dos ifomicetos encontrados no presente estudo. Parte dos táxons estão relacionados com a decomposição de palmeiras e várias outras espécies de plantas de regiões tropicais e temperadas. Em relação à abundância, os fungos mais relevantes foram Helicosporium, Sporoquisma e Zygosporium osquioides. Comparando a riqueza de táxons entre as expedições de coleta, a primeira apresentou uma comunidade de fungos mais rica. A coleta foi realizada em agosto e apresentou elevados índices de temperatura e umidade. As condições climáticas associadas à grande diversidade de plantas presentes em matas úmidas propiciam um ambiente bastante variado, favorecendo a ampla colonização fúngica, além de intensificar o processo de decomposição da matéria orgânica. A análise de PCOA revelou a tendência de separação das comunidades de fungos quanto à espécie de palmeira, tipo de substrato e expedição de coleta. A coordenada 1 separou as comunidades de Atalea oleifera das comunidades de Acrocomyn tumescens. A coordenada 2 separou as comunidades de Atalea oleifera da expedição 1 e da expedição 2. Para Acrocomyn tumescens, a coordenada 2 separou as comunidades de folíolos das de raques. As palmeiras abrigam grande diversidade de fungos, indicando que são um habitat interessante para estudos sobre diversidade fúngica. Diversos fatores influenciam a diversidade e distribuição dos táxons de fungos, como o tipo de substrato, espécie de planta e fatores climáticos. Os estudos sobre diversidade fúngica são de extrema importância, pois ajudam no reconhecimento da microbiota local. E quando plantas particulares são investigadas, auxiliam também para as estimativas globais do número de espécies de fungos. Os meus agradecimentos vão à Propesc, ao UFPB e ao CNPq pela oportunidade de realização do presente trabalho.